Falado desde o início deste culto, permaneça conosco e te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, a igreja podemos tomar os vossos assentos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, nesta noite nós estamos diante de um livro, este livro desse das Crônicas, que ele é conhecido por pelo menos 3 aspectos principais. Este livro de Segundas Crônicas, ele é conhecido pela monarquia de Judá, os aspectos religiosos e espirituais, e também é marcado pela grande construção do Templo de Jerusalém. Haja vista que este livro de Segundas Crônicas é o que se dará a continuidade do que Primeiras Crônicas narra para nós. E diante dos reis que vão se passando pela terra de Judá, esse livro de Segundas Crônicas, pelo menos ele deixa bem claro para nós de 2 reis que passaram diante do povo de Judá, que não tiveram uma vida de um êxito de obediência para com o Senhor. Porque esses 2 reis que passaram diante do povo de Judá, nós o conhecemos como o rei Roboão, filho de Salomão, que diante do seu reinado, ele dividiu Israel, causando as separações das tribos, causando o reino norte e o reino sul, onde que Judá fica afastada do Senhor. Se não bastasse para Roboão dividir o povo de Israel, Roboão também levanta altares aos deuses estranhos, fazendo com que Israel se inclinasse diante deles e rompendo todo o culto de adoração ao Senhor. Roboão, ele não só levanta altares diante de Israel, como que também ele constitui sacerdotes que não eram da tribo de Levi, causando grande agravo diante do povo de Israel e abrindo uma grande ferida espiritual para a nação de Judá. Roboão, não tendo êxito diante do reinado do povo de Judá, a Bíblia diz que Abias assumiu o reinado. Abias, ele até temia ao Senhor, mas contudo, ele não limpa os altares que Roboão. Mas essa reforma que Asa faz não vai ser uma reforma que vai trazer somente benefício para com o povo de Judá. Porque nesse tempo em que Asa decide reformar Judá vai se tornar uma referência diante de toda a nação de Israel, no que se trata a respeito de um culto e de uma adoração verdadeira. Porque enquanto Abias estava reinando diante de Judá, tudo quanto era favorável ao Senhor, o que se trata a respeito de culto, de louvor e de adoração, havia caído, havia aumentado a idolatria. Então Asa precisava trabalhar de uma forma profunda para que o povo tivesse a sua vida espiritual sadia de volta. Então Asa, ele começa a expurgar, colocar para fora, fazer uma limpeza diante de Judá, porque Asa precisa trazer aquilo que é um culto sincero a Deus de volta. Asa não pode preocupar-se com a sua posição em que ele assume, porque há uma necessidade espiritual muito maior do que Asa está sentado. E diante desse problema que está diante de Judá, Asa, ao assumir, ele limpa, ele coloca para fora os deuses estranhos, fazendo com que Judá buscasse ao Senhor. Então Deus, ao perceber que há necessidade de Asa, está sendo retornado tudo para ele. A Bíblia diz que Deus decidiu dar um tempo de paz no período de 10 anos. Deus decidiu fazer com que Judá tivesse um período de 10 anos que não havia quem entrasse, não havia quem saísse, e no período de 10 anos Judá não enfrenta a guerra, Judá não enfrenta a peleja, porque Deus decidiu
sossegar a terra. Há quem diga que esse tempo em que Judá está enfrentando é um período de difícil acesso, porque 10 anos Judá não se levanta, 10 anos Judá não tem guerra, porque não houve quem se preocupasse em restaurar aquilo que era para com o Senhor. E o interessante é que quando Asa decide levantar um altar sincero a Deus, Deus já havia dado um tempo de paz para que o povo pudesse se recuperar da abertura e da ferida que Abias havia causado diante do povo. E desse período de 10 anos é conhecido como o tempo de paz, o tempo onde não tem guerra, onde não tem luta. Então Asa, ao perceber que Deus deu um tempo de paz, Asa começa essa grande reestruturação. Primeiro, Asa ele vai fazer com que Judá buscasse ao Senhor Deus. Asa traz o culto de volta, Asa traz o louvor, a intimidade. Ele quebra os altares dos deuses estranhos, ele quebra as imagens do sol, as estátuas e também corta os bosques. Porque o que Asa quer fazer diante de todo Judá é que Judá tenha uma vida plena diante do Senhor, que Judá tenha uma vida de intimidade, uma vida espiritual sadia diante do altar a Deus. Então Asa, ele não só limpa os altares dos deuses estranhos, como que também ele faz uma convocação diante de todo o povo para que o povo voltasse a reconstruir a cidade de Judá. Logo, diante desta ordem que Asa coloca diante de todo o povo, Asa decide trabalhar diante de alguns aspectos. Primeiro, Asa trabalha no aspecto espiritual. Traz o culto, traz o louvor e traz a adoração. Depois que ele atua nesse aspecto espiritual, Asa também precisa recuperar aquilo que é moral e aquilo que se trata diante da construção. Haja vista que no tempo de Abias, tanto as portas quanto os muros, as torres e os ferrolhos haviam se passado desapercebido. Então Asa, quando ele começa o seu reinado, ele não só traz o culto de volta, como que também ele precisa levantar Judá de novo. Então Asa, ele repara os muros, as torres, as portas e os ferrolhos. Estamos se tratando a respeito de um tempo de paz. Estamos se tratando a respeito de um tempo onde não tem guerra. Há quem diga que não tem necessidade de Asa trabalhar, vendo que Deus havia sossegado a terra. Se Deus deu tempo de paz, para que Asa vai levantar Judá? Se Deus decidiu sossegar a terra, para que Asa vai convocar o povo para trabalhar? Como quem diz assim, se não tem guerra estando em frente, qual é a necessidade de eu viver uma vida constante de oração? Logo, a gente percebe que a nossa vida é voltada por guerras, por conflitos e por batalhas espirituais. Uma das verdades, se existe um momento da nossa vida que nós mais oramos ao Senhor, é quando nós estamos vivendo um momento de guerra. E eu poderia te perguntar, qual é o momento da sua vida que você mais entrega a sua vida diante do altar do Senhor? Sem sombras de dúvidas, é aquele momento que você está passando por guerras, por conflitos, por batalhas e por adversidades, mas nós temos certos costumes, ao perceber que a nossa vida deu uma sossegada, ao perceber que a nossa vida entrou em um momento de paz, acredita que nesse período de paz nós nos acomodamos, nós oramos pouco, buscamos poucos ao Senhor, entregamos a nossa vida pouco diante do altar, porque o tempo em que nós estamos inseridos é o tempo de paz. Se há tempo de paz, qual é a necessidade de estar em constante oração? Exemplo, quando a gente mais passa a buscar o Senhor, é quando o inimigo mais se levanta, quando a adversidade chega, quando a doença aparece,
Quando as lutas aumentam, é o momento em que a gente mais dedica a nossa vida à oração. Só que Asa, ele começa tratando o povo de Judá de uma forma diferente. Não é porque Deus deu um tempo de paz para a gente que a gente vai relaxar. Não é que Deus decidiu sossegar a terra que a gente vai cruzar os braços como se nada tivesse acontecendo. Não. Asa está dizendo, o tempo, ele pode ser de paz, mas o momento é de preparação para a guerra. O inimigo, ele não avisa a hora que ele vai entrar. Tiago diz que ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda em derredor. Ele não bate na tua porta dizendo, eu vou entrar hoje. Não. Ele não bate na tua porta dizendo, quando acabar esse culto eu vou começar uma guerra. Não. Em todo tempo ele está atuando a fim de que nós deixemos a nossa vida de oração. Então Asa convoca o povo primeiro para buscar o Senhor, porque aqui ele trouxe o culto de volta. Porque Asa está dizendo, não adianta eu estar sentado diante do trono se o verdadeiro altar do Senhor está quebrado. Irmãos, eu quero no meu coração, porque melhor do que o altar que Asa está sentado no que se trata a respeito do trono, existe um altar espiritual que precisa ser tratado. Então Asa percebe que maior do que a valia do trono é o altar que Deus merece receber. Então Asa repara não só o espiritual, como que também ele trata a respeito de porta, de muro, de torre e de ferrolho. Quando nós olhamos para as escrituras, porta fala a respeito de acesso. Asa está dizendo, eu não só vou trazer o culto a Deus de volta, como que também preciso reparar o acesso que estava aberto. Como se não bastasse o acesso da porta, Asa também precisa recuperar as torres de Judá. Torres fala de vigilância. Asa está dizendo, eu não posso trazer um culto a Deus e deixar a porta do acesso aberta e a torre de vigilância desapercebida. Asa está dizendo, se for para reparar todo o povo de Judá, eu repare não só o espiritual, como a gente já não se entrega tanto. Oh, glórias a Deus! Aleluia! A necessidade, assim Deus aqui nesta casa, que a gente voltar a entregar tudo diante do altar do Senhor. Mas você não sente saudade do dia que tu foi batizado pelo Espírito Santo. Ou tu não sente saudade de quando o Senhor, ele te tomava nos mistérios, de quando o Senhor te movimentava no meio da igreja. Eu não sente saudade, Senhor, de quando Deus, descia com poder, descia com graça, descia com sol. Deus falou algo no meu coração. Eu disse, Senhor, se o meu povo se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei a oração da minha igreja. A necessidade do arrependimento nesta casa hoje é feito com a Bíblia. É por isso que a mensagem de João Batista foi apontando para Cristo, foi apontando para o Messias. João Batista dizia, eu vos batizo com água. Para que, João?
vai começar em mim. Levanta a Bíblia por isso, que Asa está tratando primeiro da espiritualidade do povo. Isso aqui mexe comigo. Alguém lembra de como era o exército de Zerá? Mais de 1 milhão de soldados. Eu amo a palavra. A Bíblia diz que no vale, lá no vale de Zefapá, 1 milhão de soldados está vindo contra 580 mil. Asa, oh aleluia, ele não olha para a espada que tem no braço, ele não olha para o arco que tem no braço. O que Asa vai fazer? Asa, ele vai abrir a sua boca, ele vai começar a clamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha a oração que Asa faz, está na Bíblia, no versículo de número 11. Então Asa, ele clamou ao Senhor. Esse clamor aqui, ele significa necessidade da alma, necessidade do espírito. Esse clamor aqui significa abrir coração, rasgar vestes. Esse clamor aqui significa romper limite, abrir mente, abrir coração, rasgar a alma. Esse clamor de Asa, ele vai dizer: Senhor, oh meu Pai, nada é para ti, ajudar aquele que é poderoso, ou aquele que não tem nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, pois em teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, nos ajuda, não prevaleça contra ti o homem. E diz o texto: e desferiu, e desferiu, e desferiu, e deu. Alguém pegou isso aqui? E desferiu, e desferiu, e desferiu. Eu vou insistir. E desferiu, e desferiu o exército do inimigo diante de Asa. Oh glória, meu coração está leve nesta noite. Oh aleluia, porque a palavra de Deus vai nos dizer que Asa era um exército menor, mas Asa confiava no Senhor. Glória, Asa, ele era um exército menor, só que Asa estava debaixo do dono da guerra. Asa estava debaixo do dono da peleja. Asa estava do Criador do céu, do Criador da terra. A Bíblia diz: mas Deus falou no meu coração, por gentileza, diga para esse crente aí, em nome de Jesus, todas as vezes que a sua guerra for desproporcional, saiba que com Deus você sempre terá vantagem. Eita glória! Davi estava diante de Golias. Davi dizia: você vem a mim.